Olá, vamos começar hoje um estudo do Evangelho de João. Vamos estar meditando desde o capítulo 1 até o final, para conhecermos mais do nosso Deus, para enchermos mais da presença dele, Então, você pode abrir a sua Bíblia, qualquer Bíblia que você tiver aí na sua casa, no Evangelho de João. E hoje vamos iniciar, esse estudo. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai, dia a dia, através da sua palavra, nos renovando, nos fortalecendo, nos enchendo cada vez mais do Espírito Santo. Porque estamos vivendo os últimos dias, Isso está claro e evidente. Mas precisamos nos acercar a Ele para fortalecer, para estarmos preparados. E a melhor maneira é conhecendo as Sagradas Escrituras, conhecendo a verdade. Jesus, uma vez, ele falou: conhecereis a verdade os fará livres. Hoje em dia, existem muitas religiões, muitas igrejas, muitas pessoas com títulos falando de Deus, Mas, infelizmente, a maior parte dessas pessoas não estão enfocadas na palavra de Deus, Então não basta somente você falar de Deus da sua cabeça, você tem que falar o que realmente está escrito na palavra de Deus. Por isso é bom ler o que está escrito, interpretar o texto através da luz do Espírito Santo, da iluminação do Espírito Santo, e é assim que nós vamos conhecendo a verdade, Então a verdade não vem do homem, a verdade não vem das religiões, a verdade não vem das igrejas, a verdade vem do Espírito Santo. Quando nós lemos a Bíblia com coração humilde, o Espírito Santo, ele revela para nós essa verdade. Exatamente isso. Não basta somente a pessoa ler a Bíblia. A pessoa ela tem que, primeiramente, o porquê você vai ler a Bíblia, Nós vamos ler a Bíblia para conhecer mais de Deus, para nos acercar a Deus, para que Ele nos ilumine, para que Ele nos fortaleça. Então essa é a maneira correta, de você ler a Bíblia. Não ler somente para ter um conhecimento teológico. Também é importante ter um conhecimento teológico, mas o que mais nos traz proveito é você ler com esse desejo de conhecer a Deus, de conhecer a verdade. Quando nós lemos dessa maneira, o Espírito Santo sempre nos estará revelando algo mais. Então nós vamos começar pelo Evangelho de João, Vamos fazer de uma maneira bem lenta, sem pressa, sem correria. E o Espírito Santo vai dirigindo, Hoje fazemos uma parte, amanhã, se Deus quiser, fazemos a segunda parte, e assim sucessivamente. E você deve apartar sempre um tempo, para ver esse vídeo e para meditar, mas sempre com a sua Bíblia, Porque você também não tem que crer em tudo que eu falo, você tem que comparar o que eu falo com a palavra de Deus, Sempre deve ser dessa maneira. Se alguém está pregando a palavra de Deus, você deve abrir a sua Bíblia e comparar. Se aquela pessoa realmente está pregando a verdade, então você aceita. Agora, se está se desviando do texto sagrado, você não deve aceitar, porque é um falso profeta. Não é verdade? E os falsos profetas sempre existiram e seguem existindo, Enquanto Jesus não venha novamente, vai seguir tendo os falsos profetas. E a única maneira de você saber entre o verdadeiro e o falso é você comparando com a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é a verdade, é a luz que nos ilumina, O próprio Davi disse, lâmpada para os meus pés
é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Então, antes mesmo de começar aqui a ler, vamos fazer uma oração. Meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço que através desses minutos que vamos estar aqui lendo a tua palavra, meditando, que o Senhor venha falar conosco e nos renovar e nos fortalecer, que através dessa palavra, meu Deus, as pessoas sejam livres, tenham as suas vidas transformadas, livre das garras do diabo, livre das trevas e sejam, meu Deus, alcançadas pela luz. E haja salvação, meu Pai. Pois eu entrego nas tuas mãos esses minutos que vamos estar aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Desculpa. Vamos então começar aqui a meditação na palavra de Deus. Acredito que você já deve ter a sua Bíblia aí. Eu vou ler na versão NAA, né? Talvez você tenha aí uma outra versão, né? A Bíblia tem várias versões, mas o significado sempre é o mesmo, né? Eu vou ler na NAA, porque é a mais atualizada, com uma linguagem mais fácil das pessoas compreenderem, mas seguramente a Bíblia que você tem aí também tem o mesmo significado. A única coisa que vai mudar um pouco é a linguagem, tá bem? Então eu vou estar lendo aqui com a versão NAA, Nova Almeida Atualizada. Diz assim, primeiramente, quem escreveu o livro de João é João, o apóstolo João, né? Não João Batista. João Batista foi o precursor de Jesus, é aquele que veio anunciar Jesus, antes mesmo de ele se revelar, não é certo? João foi um dos discípulos que Jesus chamou, né? Um dos 12 apóstolos. E foi ele que escreveu, logicamente, inspirado pelo Espírito Santo, todas as escrituras, todos os livros da Bíblia foram inspirados por Deus. O Espírito Santo inspirou, falou de alguma maneira, por visão, por revelação, né? Ou pessoalmente, ou através de inspiração. E esses servos de Deus escreveram e hoje temos a Bíblia Sagrada. Então, João, ele começa da seguinte maneira, ele diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo, ou seja, algumas Bíblias dizem que no princípio era a palavra, que é a mesma coisa, né? Então, quando João fala no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, então aqui nós temos absoluta certeza que ele está falando de Jesus. Jesus era o Verbo, era a palavra, né? Jesus estava com Deus e Jesus é Deus. Então, muitos pensam assim que Jesus só veio a existir depois que nasceu de Maria. Não. Jesus sempre existiu. O Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre existiram, né? Conhecido como a Santíssima Trindade. O Pai, o Deus Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Por isso João, ele confirma isso para nós. Ele disse, no princípio era o Verbo. No princípio de quê? No princípio de tudo. Antes de existir o universo, antes de existir os céus e a terra, o Verbo já estava. Jesus já estava. Junto com Deus, junto com o Pai, né? Junto com o Espírito Santo. Estava com Deus. E o Verbo era Deus. Então, Jesus não foi um profeta, como alguns dizem, somente, né? Jesus não foi somente um ser iluminado. Não. Jesus
foi Deus, é Deus e sempre será Deus. Tá? Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Por isso está bem claro aí. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Vê? Aí mais uma vez se está confirmando. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Por ele, ou seja, Deus, através do Senhor Jesus, criou todas as coisas. Tudo que a gente vê, os céus, as estrelas, os planetas, os astros, todo o universo, as galáxias, o mar, o que há no mar, a terra, o ser humano, tudo foi criado através do Senhor Jesus. Sem ele, como diz aqui no versículo 3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, tudo que nós podemos ver, e até aquilo que não podemos ver, nossa visão é limitada, não vemos nem 1% da criação, não é certo? Foi criado pelo Senhor Jesus. O próprio João confirma aqui, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então, quem dá vida às flores, quem dá vida aos animais, quem dá vida ao homem, quem dá vida ao universo, à natureza, é o Senhor Jesus. Então toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade deve ser dada ao Senhor Jesus. Você nunca deve adorar a ninguém, a nada, somente ao Senhor Jesus, porque tudo foi criado por ele e através dele. A vida estava nele, ou seja, tudo se mantém pela palavra dele, pelo poder dele. A vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então Jesus é a luz. Muitas pessoas estão buscando luz, muitas pessoas estão buscando paz, muitas pessoas estão buscando alegria, muitas pessoas estão buscando a eternidade, a felicidade, mas estão buscando em lugares errados, em lugares equivocados. Estão buscando em homens, estão buscando em religiões, estão buscando em templos, estão buscando em imagens, estão buscando na natureza, nos astros, ou na família, ou em si mesmo, ou no conhecimento, ou na ciência. Mas a luz é Jesus. Então quem quer ter luz, quem quer sair das trevas, o que é as trevas? É o sofrimento, é a tristeza, é a angústia, é a depressão, os vícios, a miséria, o diabo, tudo que é ruim. As trevas representam o mal, o sofrimento. As trevas representam tudo que não presta. E a luz representa tudo que é bom, porque a luz é Deus. Não é certo? Então, se você quer a luz, então você tem que ir onde está a luz. E quem é a luz? É Jesus. Por isso que você não tem que seguir a homens. Você não tem que seguir a religiões. Você não tem que seguir a pessoas ou alguma outra coisa que alguém venha falar para você. Alguma religião. Não. A luz é Jesus. Então, mais uma vez, toda a honra é para ele. Só ele é o poder, só ele é a luz. No versículo 6 diz assim: Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Tá? Esse João aqui é João Batista. Vamos começar a falar um pouco agora de João Batista, Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha
para testificar a respeito da luz. Ou seja, João não era a luz, ele veio, né, para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Né? Então, qual foi o trabalho de João? Por que Deus mandou João? João foi um profeta. João foi um profeta, como Isaías, como Jeremias, como Ezequiel, como Daniel. Mas a Bíblia fala, o próprio Jesus diz, que João foi o maior de todos os profetas. Por quê? Porque ele veio anunciar Jesus. Né? Ele veio para como abrir a porta para Jesus entrar. Né? Ele veio falando para que as pessoas se arrependessem, porque a luz já estava próxima, né? E que as pessoas se arrependessem. Então, esse é o trabalho do profeta, né? Esse é o meu trabalho, é o trabalho de todos os homens de Deus, servos de Deus, filhos de Deus. Todo cristão tem essa função de levar Jesus para as pessoas. Esse é o objetivo de gravar esses vídeos, né? Levar Jesus, levar a verdade para as pessoas. Porque somente Jesus liberta, somente Jesus pode tirar a pessoa do sofrimento, do engano. Somente a pessoa conhecendo a verdade, ela pode sair da mentira. Então, João, ele veio com esse propósito, não? Por isso diz aqui, este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, né? Mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. Então, a luz não está nas religiões, a luz não está nos homens, a luz não está em nenhum outro lugar. A luz somente está no Senhor Jesus. Se você quer ter uma vida iluminada, quer sair das trevas, então o que você deve fazer é crer no Senhor Jesus, unicamente nele, né? Arrepender-se dos seus pecados e entregar-se a ele de corpo, de alma, de espírito e segui-lo, porque ele vai iluminar a sua vida, transformar a sua vida e salvar a sua alma. E você não tem nem ideia do que Deus tem preparado para nós, não somente nessa vida, mas por toda a eternidade. E a Bíblia nos mostra isso, né? Por isso vamos estar aqui estudando a palavra de Deus. A verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina toda a humanidade. Versículo 10. O verbo estava no mundo. Né? Já falamos que o verbo era Jesus. Aqui, ó. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele. Né? Mais uma vez confirmando. Mas o mundo não o conheceu. Aqui, esse mundo aqui está falando das pessoas, né? Está falando das pessoas. O verbo estava no mundo, no meio das pessoas. O mundo foi feito por ele, por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu. Logicamente, se ele criou tudo, pertencemos a ele, não é certo? Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Os seus não receberam, quer dizer, as pessoas não receberam. Os judeus não o receberam. Os judeus foram os primeiros a ver Jesus, a escutar a voz de Jesus, né? Graças a Deus o evangelho chegou a nós também, os gentios. Mas eles não o receberam. Né? Não o receberam. Você vê que rejeitaram a Jesus. Poucos aceitaram a Jesus. Poucos se inclinaram a Jesus. A grande maioria não aceitou deixar a sua velha maneira de viver, não aceitou deixar suas religiões, o mundo, as trevas, o pecado, a carnalidade. Preferiram este mundo do que a Jesus. Né? E igualmente acontece nos nossos dias. Né? A maioria das pessoas, elas preferem o mundo do que a Jesus. Por isso diz aqui, veio para o que era seu, e os seus não receberam. Todos os dias Jesus está dando oportunidade para todas as pessoas o receberem, mas são poucas as pessoas que o estão recebendo. Mas a todos quantos
o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Quer dizer, Jesus, ele veio. A maioria não o recebeu, mas aqueles que receberam, aqueles que creram, foram feitos e são feitos ainda hoje filhos de Deus. Então imagine ser filho de Deus. Ser filho de Deus significa que vamos estar toda a eternidade com Deus. E isso será glorioso, né? Então aqui começamos a entender também um outro ponto. Todos são filhos de Deus? Muitos dizem, né? Todos são filhos de Deus. Não. São poucas as pessoas que são filhos de Deus. Só é filho de Deus aqueles que receberam a Jesus, que creem no Senhor Jesus. E não crê só de boca, mas um crê com uma entrega, né? Quando a pessoa de verdade crê no Senhor Jesus, ela abandona, né, a sua errada maneira de viver e se submete ao Senhor Jesus. Ela já não vai mais praticar aquilo que não agrada a Deus, né? Ela vai ser um discípulo de Jesus. Ela vai seguir a Jesus. E o que é seguir a Jesus? Seguir a Jesus não é somente frequentar uma determinada igreja, denominação, porque igreja somos nós. Seguir Jesus é obedecer a sua palavra. Obedecer a voz do Espírito Santo. Quando obedecemos a voz do Espírito Santo, então estamos seguindo a Ele. E é aí que somos transformados em filhos de Deus. Então Ele só transforma em filho de Deus aqueles que creem no seu nome. Então não é crer em Maria, José, Pedro, João, Joaquim, não. Crê no Senhor Jesus. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. No versículo 14 diz: e o verbo se fez carne. Ou seja, Jesus, que era Deus, estava com Deus, desde sempre, desde toda a eternidade, se fez carne. Ele se fez carne. Ele encarnou. Ele veio a este mundo em forma de carne e habitou entre nós. João pôde ver Jesus. João andou com Jesus. Por isso, ele foi capaz de escrever esse evangelho glorioso que vamos estar meditando durante esses dias, né? Até terminar, se assim Deus nos permitir. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça. O que significa graça? Favor imerecido. Cheio de graça. Jesus vinha e, sem que as pessoas merecessem, trazia paz, trazia alegria, trazia vida, trazia perdão, trazia milagres, trazia cura, enfim. As pessoas que criam, obviamente, porque infelizmente tinha pessoas que não criam e rejeitaram essa graça. Mas essa graça sigue presente conosco. Jesus, ele está aqui em espírito, através do Espírito Santo, né? E a graça de Deus está disponível, o favor de Deus está disponível. Basta que a gente creia nele, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Em um mundo que está tão corrompido de tantas más notícias, há alguém que tem a graça, que tem a verdade, que tem a luz, e é Jesus. Quando você se aproxima dele, ele também se aproxima de você. E vimos a sua glória, glória como do unigênito
do Pai, e vimos a sua glória, glória como do unigênito Filho do Pai. Então vamos parar por aqui e amanhã vamos estar continuando, né? Pronto, vamos estar continuando a partir do versículo 15. Marca aí na sua Bíblia aonde paramos. Paramos no versículo 14, essa meditação de hoje. E pronto, vamos continuar a partir do versículo 15. Eu quero terminar essa mensagem, essa meditação, com mais uma oração. Eu quero orar por você que talvez está andando nas trevas, está sofrendo, está triste, está angustiado, está longe de Deus, longe de Jesus. Mas talvez você quer agora se aproximar a Ele. Então fecha os seus olhos e vamos falar com Deus. Meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, meu Deus, existem muitas pessoas sofrendo, pessoas que estão nas trevas, enganadas pelas religiões, que as pessoas têm sede de Ti, querem conhecer-Te, mas não sabem como encontrar-Te, meu Deus, porque o diabo engana, colocando religiões, colocando falsos mestres, falsos profetas, falsas doutrinas, falsas religiões, e as pessoas buscam mais de uma maneira equivocada, de um caminho equivocado, ou a sua própria maneira, e por isso não conseguem sair das trevas, continuam nas trevas, sofrendo. Meu Deus, mas eu te peço agora por essa criatura, meu Deus, que a partir de agora o Senhor comece a trabalhar na vida dela, para tirar ela das trevas, da cegueira espiritual, da ignorância espiritual, meu Pai. Então, meu Deus, em o nome de Jesus, repreende a Satanás e aos seus demônios agora. E tira ela das garras do diabo. E que a partir desse momento, meu Deus, a tua luz, a tua vida, o teu poder, venha adentrar a esta criatura. E ela seja transformada, meu Pai. Transformada, total e completamente. Eu entrego nas tuas mãos, meu Pai. Te agradeço pela oportunidade de levar essa sua palavra, sua mensagem a todas essas pessoas. E todos que veem esse vídeo, escute essa palavra, essa oração, meu Deus, recebam o Senhor no seu coração, na sua vida. É o que te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém. Então creia, meu amigo e minha amiga. O que você tem que fazer agora é continuar. Continuar. Viva uma vida de oração, lendo a palavra de Deus, e você pode estar seguro, você pode ter certeza que Ele vai transformar a sua vida e, sobretudo, trazer a salvação, a luz de Deus para a sua vida, tá bom? Que Deus abençoe a todos, um forte abraço. Até a próxima.